Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Mais um episódio do podcast Minuto Condominial. Estou aqui com o co-host Fernando Síndico. Estamos quase definindo aqui o jargão, não o Síndico Fernando. Agora, logo a gente vai lançar o logo novo, né? Tá sendo aqui detalhado entre nós aqui, um dos amigos e parceiros, pra gente decidir. Lógico. E hoje um assunto de extrema importância e um assunto que parte Relevância, né? Eu tenho um cuidado, um carinho muito especial. A gente fala sobre liderança feminina, mulheres líderes. Eu que fui criado por 3 grandes mulheres, a minha mãe e minhas 2 irmãs, então eu tenho todo um carinho por esse tema. E trouxemos aqui a Rose para falar sobre liderança feminina, sobre inteligência emocional para mulheres, mães, líderes e empresárias. Seja muito bem-vinda, Rose, um prazer recebê-la aqui. Se apresenta para gente. Gente, obrigada por estarem me recebendo. Acabei de chegar em São Carlos e já estou sendo bem recebida aqui. Bom, eu sou, na verdade, Roseli Gasperi, mas eu fiquei intitulada como Rosi Gaspers, né? Eu venho de Curitiba, fiquei lá 9 anos, estou aqui em São Carlos e meu trabalho é desenvolvimento humano e o nicho que eu sou mulheres. Legal. E por que mulheres, né, gente? Por que será? Eu falo, a gente fez bastante evento, fez sobre Dia das Mães, Dia das Mulheres, a gente teve um evento de autismo em condomínios, nós trouxemos aqui a Marie Moretti, que é uma mãe de filho atípico, autista, então ela falou todos os desafios que é, e eu penso, uma vez te fala, acho que não existe, eu tenho um casamento maravilhoso, então é graças a minha esposa, que é uma mulher, uma líder nata em casa, uma líder na empresa dela, e ela que dá toda a retaguarda para que eu possa desenvolver também a minha atividade. Então é um cargo muito grande. A mulher, ela tem esse poder nato dela de fazer tudo prosperar. Tudo que a mulher toca e ela é inteligente, ela é sábia, vai crescer. Então um homem grande, provavelmente ele tem ao lado, né? Não atrás, mas ao seu lado, uma mulher que é impulsionadora de si, né? Então assim, eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. Eu acredito que todas as pessoas devem sim mergulhar para dentro de si, entender seus pilares, suas dores, o porquê, né, da infância que foi assim e tudo mais, porque é a partir dali que você vai ter sucesso em todas as outras áreas da sua vida. Porque o nosso emocional está ligado a absolutamente tudo. Rose, e por que você se interessou por esse tema, por essa área? Conta um pouco pra gente. De bem. De onde vem essa inspiração? Sempre a partir da gente, né? Eu venho de um lar bem disfuncional, eu venho de um lar que foi muito desafiador crescer, me tornar mulher, né? Eu acho que a maioria das pessoas, né, dentro da nossa sociedade vem de um lar disfuncional, dentro da nossa cultura brasileira. E eu já estava no meu 2º casamento e já não estava feliz, e era um casamento também disfuncional, assim como foi dos meus pais, eu acabei repetindo o ciclo da minha mãe. E chegou um momento que eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo, o porquê a minha vida é assim, o porquê eu tenho o famoso dedo podre, né? Como a pessoa costuma dizer. E aí, em 2019, eu assisti um filme chamado Eu Só Posso Imaginar. É um filme cristão. E ali eu consegui me ver dentro da história do filme. Gente, foi assim, foi um negócio tão forte, impactante para mim, que eu assisti 5 vezes, juro. 5 vezes seguidas o filme. E as 5 vezes eu chorei de me desidratar, né? De uma forma assim, bem grosseira falando. Mas assim, foi ali que eu entendi. Existe uma questão a ser cuidada dentro da origem de onde eu vim. E é por isso que eu estou me dando esse ciclo repetitivo. E a partir dali eu comecei a mergulhar. A imersão, um treinamento de desenvolvimento, constelação. Hoje eu também sou consteladora familiar, sou hipnoterapeuta, sou terapeuta gestalt, sou treinadora comportamental também. Então, a partir de olhar para dentro de mim, entender o porquê a minha vida estava tendo determinados resultados, foi aonde que eu comecei a me apaixonar e também a me capacitar dentro de tudo isso. A minha esposa sempre fala, né? Vou permenerizar as falas para não ter consequências em família. É assim, mas a minha esposa sempre fala, não temos que continuar, né? Ela fala, eu quis acabar com o ciclo aqui. Então minha esposa, além de ter empresa, tem as meninas lá que ela trata como filhas, por mais que sejam CNPJ, nós temos 3 meninos. Aí hoje lá em casa tá a nossa funcionária fica em casa, que é tia dela, a gente trouxe uma pessoa próxima, porque a gente tem que ser de confiança. Sim, sim. Então, além de tia, ela trabalha pra gente.
E eu cuidei muito bem dos meus filhos adoram ela. Uma época ela ficou sem ir, e quando ele voltou, eu falei assim, gostou que a tia Rose? Chama a Rose. Que a tia Rose voltou. A frase do meu filho foi sensacional e a gente viu que estava acertando. Eu gosto do jeito que ela me trata. Também isso pra mim, o resto é resto. E é que o Carlos, quando vai em casa, fala, nossa, cara, eu tenho vida. Sua casa tem vida. Então, assim, então a minha esposa agora, eu vou falar desse mês. Ela tem a empresa, ela tem nós, né? Os dois. Tem os 3 nenê. A cuidadora da minha mãe tá de férias. E aí, que não tem Alzheimer. Por mais também, mas é uma mãe muito rígida mesmo. Como eu tava te falando antes. A gente tem que honrar pai e mãe, né? Você tem que cuidar dela até o fim. Meu pai morreu, eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 46. Então, minha mãe foi uma pessoa que não tinha 4ª série. E do jeito dela, ela fez os 3 filhos estudarem. Ela deu conta. Deu conta. Então, assim, a minha mãe era... A minha mãe que era assim, minha mãe falou assim, ó, seu pai trabalha e aqui quem manda sou eu. E meu pai sempre foi um cara muito, muito bacana, conseguiu chegar nos objetivos. E quando a firma dele trabalhava... É legal falar porque é experiência própria, né? É quando a empresa dele, onde ele trabalhava, faliu, minha mãe não largou da mão dele, não, um minuto e meio, ele da mão dela. Foi sensacional. Eu lembro até hoje que ela me contou uma história que 50 centavos que sobrou do caixa, ele falou pro homem da empresa que ele tava trabalhando, ó, sobrou 50 centavos, falou, tá legal. Ele comprou um cartão de Dia dos Namorados. No mês seguinte ele morreu. Então ele deu um cartão pra ela com muito dinheiro que ele tinha. Então é esse relacionamento que eu quero pra minha vida, essa cumplicidade, que eles se complementavam. E eu e a Deise, que é minha esposa, a gente tenta fazer de uma forma diferente. A gente óbvio, todo dia. Mas a gente tenta se respeitar, procura, você falou de cristão, né? Então a gente procura Deus. A gente só conseguiu se acertar como marido e mulher que procuramos Deus. Como é que a gente colocou Deus na família, isso foi muito essencial. Tem muita gente que vê como eu era, né? Meio machistão mesmo, né? Mas parece, fala, cara, você tá louco? Você lavaram a sua cabeça. E lá, eu compreendi a situação da Vivo. Constantemente. A hora que eu levanto, ele faz questão de fazer o café pra mim, eu nunca pedi. Ela faz questão de fazer o café pra mim, que ela sabe que eu gosto. Como faço questão de agradar ela em outras coisas também. Eu gosto de cozinhar, então eu faço todo dia a janta. E assim vai. E não é demérito nenhum, né, Rose? Eu queria que você falasse isso. Não é demérito nenhum o homem participar das coisas. A mulher não é obrigada a fazer nada pra ninguém. Na verdade... Mas eu acho que é um conjunto. Casamento. E relacionamento é troca. Gente, é casamento. Cavalo as coisas. Sim, é troca, porque eu acredito muito na ordem do dar e receber, né? Como constelador e tudo mais, para que o universo tenha equilíbrio. Quando uma pessoa só ela se doa, a outra vai ficar em negativo. E essa que está em negativo, ela jamais vai conseguir pagar essa dívida. Entende? Por isso que tem esse equilíbrio. A mulher pode sim receber, o marido sim pode contribuir, né? Para a organização da casa, por organização. É que a gente vem no meio que é muito rígido. O homem, ele tem que ser muito forte, ele não pode expressar emoção. Se for uma coisa sensível, né? Já é doutrina. Por que você está chorando, menino? Ele não chora, né? Olha como é construído isso. E é errado. Não, Porque todos têm emoções, né? Todos sentimos vontade de se alegrar, de chorar, enfim, todos nós temos emoções. Só que nesse meio da onde a gente veio, a gente é proibido de expressar quem somos. E em todo tempo nós temos que mostrar um bom posicionamento e máscaras sociais. E é isso que a gente adoece. Porque daí para fora eu mostro aquilo que é mais belo e dentro de casa eu mostro os meus maiores demônios e sombras. E aí as pessoas que estão ao nosso lado, elas não aguentam. É isso, ele foi o pai, meu pai morreu de infarto fulminante porque a empresa tinha falido, ele estava começando uma outra empresa e muito difícil. Cara, ele guardou pra ele, não contou pra ninguém. Ele não contou pra ninguém o que ele estava passando. Olha, imagine o peso que ele levou. E ele poderia falar pra minha mãe, que eu lembro, é legal, mãe, que... Por que eu falo do café da manhã? Eu nunca falei isso pra Deise, mas minha mãe levava café pro meu pai todo dia. Ela achava que ela tinha que levar. E ela sentava na beira da cama com ele e eles conversavam horas do domingo. Que era o único dia. Pode querer isso. Isso é muito legal. E você vive isso? Sim, eu vivo isso com a minha esposa. A gente conversa muito. Hoje minha esposa faz questão que a gente, pelo menos, uma das refeições tem que ser junto com todas as crianças. A gente conversar dia a dia. Eu achava isso tão tonto, mas é tão sensacional. Imagina, porque estão criando memórias. Minha mulher fala isso o tempo todo. Tá criando memórias. Memórias. O Carlos vai lá em casa e ele fala, cara, seus filhos são sensacional. Bom, cria cá.
Tem a Julinha, que é da meu cunhado, né? Vai em casa, eles vivem juntos, então é isso que eu quero para eles. Mas não tem salvação. E é interessante você vir à tona falar não só da valorização da mulher, mas da valorização de atitudes, no geral, né? E que as pessoas não precisam carregar as culpas só, que elas podem dividir. É independente de qual relação você quer ter. Não tem problema. Pode ser dividido, a questão é saber por quem você divide, né? A gente tem que saber selecionar com quem andamos e com quem compartilhamos. Tem tudo isso também, né? E se você entende que você está em um momento... Eu penso assim, tenho 40 anos, até hoje eu não consegui resolver as questões da minha vida. Então, isso significa que sozinha eu não vou conseguir. Se eu já tenho 40 anos e eu não consigo resolver, e por que eu vou continuar insistindo em fazer algo, tentando ter um resultado diferente com o mesmo método? Então, chega um momento de eu pausar, olhar e procurar ajuda. Exatamente. Né? Então, esse é o meu... É a minha função, digamos assim. E eu costumo dizer para as mulheres, gente, vocês não são melhores e nem piores que os homens. Tanto um quanto o outro é tão importante numa sociedade. Não adianta. A gente precisa do masculino e a gente precisa do feminino. A questão é estar no equilíbrio. A mulher está no seu equilíbrio e o homem está no seu equilíbrio. Para que aí sim tenhamos filhos mais conscientes, filhos mais livres e que aquelas dores que nós aprendemos e levamos, e não que os nossos pais foram errados, porque eles também foram criticados. Imagina se hoje, em 2025, as pessoas ainda têm essa dificuldade de buscar desenvolvimento, conhecimento, imagina o que eles vivenciaram. E eles só replicaram o que aprendemos. Só que aí chegou a da sua esposa. É o meu momento, então, de eu quebrar esses ciclos. Não quero fazer igual. Isso é desonrar? Claro que não. Eu honro a vida que eu recebi deles, mas a partir de agora eu decido fazer diferente. E não é se unir nos homens, entrar nesse ritmo e aprender a conviver. Ser homem é dar uma vida digna para os seus filhos, uma educação boa, respeitar a mãe, as pessoas, e assim vai, né? Eu tô falando da minha parte, né? Do meu relacionamento que eu tenho. Então, eu acho isso importantíssimo. Rose, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as principais queixas que as mulheres de cultura elas relatam em relação à liderança de empresas ou à liderança familiar, que às vezes as mulheres são dentro de casa e algumas, as duas, né? Dentro e fora de casa. Quais são as principais dores que elas trazem para você? São várias. Inúmeras. Vamos lá. Uma delas que nós mulheres não fomos ensinadas a lidar com o nosso dinheiro. Isso é algo também cultural. Ah, não. O financeiro em casa, quem mulher é Débora. Eu sou terrível. O financeiro, ele gosta. Está à frente, ela tá além. Eu tento, mas não sei falar. A Débora em casa, ela é sensacional. Até o caderninho dela anota tudo. Aquilo que nós estávamos falando antes, né, que é a questão da maternidade, né? A mulher, quando ela tem um filho, ela é discriminada, principalmente se essa criança ela tiver ali nos primeiros anos da sua vida. Eu mesma enfrentei isso, né? No momento que eu comentei, antes de abrir para você. Mas aqui, eu sou, na verdade, gente, eu vivi em São Carlos há alguns anos, na verdade, dos 12 aos 34. E aí eu saí de São Carlos com 34, fiquei 9 anos em Curitiba e agora estou voltando nesse momento. Então, por enquanto, a minha casa é São Carlos, vamos falar dessa forma, né? E da minha fase que eu estava desenvolvendo, procurando emprego, me colocar no mercado de trabalho, eu tinha a minha bebê a minha segunda filha, ela tinha acho que 4 meses na época. E eu fui para uma entrevista de trabalho. A pessoa falou para mim que eu não era capacitada pelo fato da minha filha. Na verdade, assim, eu tinha a capacidade para vaga, mas eu não tinha as qualificações pelo fato de eu ter uma filha de 4 meses. Mesmo eu falando para essa pessoa que eu tinha uma rede de apoio na época. Eu tinha com quem deixar, eu tinha com quem contar para que eu me colocasse novamente no mercado de trabalho. Então, esse também é um grande desafio. Só que, assim, a liderança também da mulher, ainda ela não é tão bem vista com alguns olhos, né? Por mais que a mulher ela tenha potencial, ela consiga meio que equilibrar o pessoal, a casa, administrar de uma forma leve, ela ainda tem uma certa dificuldade de se destacar na liderança de um meio corporativo, por exemplo. Eu senti isso. A hora que eu tava conversando em off, né, no backstage aqui, antes, e eu te disse, né, nós estamos serios. Na verdade, assim, eu sou síndico profissional e a Deise é dona da in-house administradora de condomínios. É a primeira mulher administradora que fundou uma administradora. Há outras mulheres no comando, mas que foram herdadas do... Sou uma primeira mulher aqui em São Carlos. A cidade que tem quantos mil habitantes? 256. Tem quantos condomínios? Tem mais de 1.000, tem. Não, você viu como é... E ela tá tendo o sucesso dela. É óbvio que eu tenho que dar o apoio pra ela, porque... tenho que impulsionar ela. Eu falei que não queria porque
conflitaria com a minha profissão, mas ela falou, eu gostaria. Então, eu falei, vambora, que aí vamos. E lá ela só tem menina, né? Ela só tem menina lá, mas não é porque só tem menina, não. Calhou de ser só menina. E é o segundo fato que a gente estava comentando antes daqui, né? Você falou, passei essa situação quando eu tinha uma bebê. E como esse episódio vai ao ar só na semana que vem, eu posso falar porque ela vai estar contratada. Não vai dar spoiler. Vai dar resposta. E ela estava comentando comigo enquanto ela falou assim, a menina que eu mais gostei é a menina que tem filho. E é a segunda menina que ela contrata nessa atenção, porque ela acha que a mulher que tem filho já tem muito mais responsabilidade. Ao contrário de ter que, vai ter que ficar faltando que fica doente, faz parte. Eu tenho que faltar, né? O Davi tem filho, às vezes tem que faltar, porque tem que ajudar aquela mulher. Ainda que, por mais que seja uma empresa, são humanos que estão ali, né? Exato. E se algumas horas não vai, a empresa não vai, deixa. Mas eu acho, cara, que é até o contrário. Uma mulher que tem um filho, ela tem muito mais responsabilidade, ela tem mais no ser. E ela, mãe é diferente, mãe, pensa assim. Então, pra mim, ela é uma mulher já amadurece mais cedo, né? Então, nesse ponto, Rose, como trabalhar a mente daquele que você passou? Como trabalhar a mente de uma mulher para ela sentir força e não achar que isso é empecilho ou que ela tem um problema? Quebra de quê? Crenças. É isso, né? Quebra de crenças, porque a nossa mente é conduzida... A gente tem uma mente que 95% é inconsciente. E o que está ali dentro desse inconsciente é o que comanda quem você é e o que você acredita, onde você deve estar e como se colocar. Então, assim, se essa mulher ela vem de um contexto onde ela foi invalidada, onde ela não se sentia merecedora, onde ela não tinha poder de fala, onde, de repente, ela tinha ideias, ela era proibida de expor as ideias dela, ali ela foi barrada. E aquilo ali está no inconsciente dela. Como que eu vou falar para ela que ela pode, que ela deve avançar, se ela não consegue nem entender o que trava para ela não avançar? E aí que entra o trabalho, né? De sistêmica, de PNL, de treinamento, de imersão. Então, a mulher, ela precisa, na verdade, todo ser humano, precisa se permitir olhar para dentro de si, buscar ali o que está nesse inconsciente e ressignificar, né? Trazer uma nova ressignificação para aquele... Aonde você era falha, não, você é potência. Aonde você não conseguia, não, você consegue. Aonde você não pode falar, não, você nasceu para falar, você nasceu para se posicionar. Então, é fazer essa ressignificação. Bem interessante. E a gente falou de algumas dores, né, das lideranças femininas. E essa transformação, como você tem sentido esse acompanhamento, essa transformação das pessoas que buscam, essas líderes femininas, essas mulheres que buscam o seu trabalho? Qual que é a maturação que você tem percebido, às vezes, de alguma recorrência que você queria trazer para o nosso público? Que da área condominial existem síndicas, administradoras, lideradas por mulheres e funcionários. Bom, assim, o trabalho que eu faço, sim, é o treinamento. Eu tenho um treinamento chamado Pérolas que Curam, inclusive eu vou trazer para São Carlos essa vivência, que é um método no dia todo de vivência para a mulher ver onde eu estou, de onde eu vim, a sistêmica que eu cresci, os padrões da minha família, a questão da minha sexualidade, o que eu vivenciei na minha vida sexual, na minha intimidade, porque todo mundo viveu isso, né? A questão de, entendi. O que eu faço com isso agora? Autorresponsabilidade, né? A gente precisa também assumir a nossa autorresponsabilidade para daí, ali assim, a gente assumir a nossa jornada de herói, de heroína, né? Então, assim, dentro do que eu atendi, vamos falar das pessoas que eu já atendi lá em Curitiba, dos atendimentos online que eu faço. Eu tenho muito case de sucesso. Ontem eu até estava comentando com o Davi. Tem uma pessoa que assim, para mim, eu vejo ela hoje em referência. Como ela chegou até mim? Ela tinha saído de um relacionamento abusivo, totalmente disfuncional, que ela teve que fugir para Curitiba, senão ela morria. A verdade é essa. Rose, deixa eu só abrir um parênteses. Às vezes a gente fala de relacionamento disfuncional. Às vezes as pessoas que estão nos assistindo, elas podem estar não entende. Cita algumas características do que seria um relacionamento disfuncional. Então vamos lá, tem um disfuncional, tem um abusivo, tem um tóxico, né? Disfuncional é aquele que um não vale do outro, que sempre tem aquelas briguinhas, aquelas coisas assim, aquela coisinha leve, vamos pensar assim. Concorrência, mas não tem. Isso, alguma coisinha bem leve. E é legal você falar isso porque, desculpa te cortar, perdão, que depois vamos ter dois convidados aqui falar de violência em condomínio, violência doméstica, violência com crianças. Vai tratar isso. A gente está falando aqui. Exatamente, é justamente para isso. Por favor, continue. Então, assim, é aquela coisa leve. Então, o disfuncional é aquela dinâmica leve, tá?
tem um relacionamento abusivo, né? Que é aquele que daí realmente abusa. E o que é um abuso? O abuso, às vezes, a pessoa pensa que é só levar um tapa na cara. Ou você ter que ir lá na delegacia dar a queixa na pessoa. Tá? O abuso é um grito. O abuso, antes dele dar um tapa em você, ele vai bater na mesa, né? Ele vai bater na parede, ele vai quebrar um prato, ele vai quebrar um copo. Ele vai te invalidar, ele vai falar que você é burra, que você é insuficiente. Tudo que você fazer, ele vai falar que você não consegue. Ele vai minar você. Ele te mina, né? E o tóxico ele vai nessa linha, mas ele é mais emocional, digamos assim. Ele não chega aí para agressão física, digamos, né? Mas, assim, é uma linha muito tênue. E a pessoa, às vezes, ela vive e ela não consegue enxergar que ela está vivendo. E isso não é algo só para mulher. Homem também vive, né? Homem também vive, porque também tem as mulheres bem disfuncionais, venhamos e convenhamos. Então, assim, sobre a Alessandra, né, essa pessoa que eu estou te contando. Quando eu conheci ela tinha chegado em Curitiba fazia 2 anos, ela era gaga, ela era totalmente perturbada, vamos pensar assim. Ela estava psicológico meio assim, arrasado. Eu comecei a trabalhar com ela, comecei a desenvolver as coisas, né, as ferramentas com ela. Comecei o movimento de imersivo Pérolas, ela começou a participar. Essa mulher hoje ela é referência para levar voz a quem vive um relacionamento abusivo, com narcisismo, essas coisas todas. Legal. Ela tem 59 mil, acho que no Instagram, de seguidores, 45 no TikTok, tudo a partir daqui. A partir do momento que eu olhei para ela, não, você vai colocar toda a sua história para fora. O que você viveu serve de espelho para que outras pessoas que estejam vivendo vejam o que está acontecendo e você se posicionar e, através de você, essas pessoas entenderem. É essa a dinâmica, né? E ela é uma pessoa que eu falo, nossa, essa daqui eu tenho orgulho de falar dela, porque realmente, gente, quando ela chegou, ela era um bichinho coado. Eu costumo falar, era como se fosse um bichinho coado. E hoje ela é muito grande e muito sábia no que ela faz. Tem uma outra que é, na verdade tem outras, várias. A Viviane Yane. A Viviane, o Instagram dela é Rainha das Conexões. Ela já tinha feito vários métodos, não vou citar nomes aqui, tá? Vários treinamentos comportamentais dentro do desenvolvimento humano, mas ela ainda era bloqueada em si. Tem coragem de pegar o microfone, por exemplo, se ele quer fazer uma palestra, coisa assim. Por que não consegue? Posicionamento, né? Posicionamento. Crença, né? Medo do julgamento, o que vão falar, o que vão pensar. Merecimento. Será que eu mereço estar aqui? Minha esposa era assim, né, Carlos? E hoje ela faz oratória. Olha aí. Você disse. A Rádio Chuí, o nosso parceiro lá, do Ventas usa bem. Olha, hoje se apresenta muito bem. Antigamente tinha que falar assim, vem cá falar, não vou. Agora ela fala assim, bom, pessoal, vamos começar, vamos lá. Aí eu faço, para, faz brincadeira. Aí hoje ela tá assim, desabrochou, falta muita coisa, ela diz aí dela que diz. Ela se permitiu, né? Se permitir. E é assim, eu acho que no relacionamento, você tem que ter apoio, em todos os lados. Quando eu passei uma fase muito ruim no passado, ela falava assim, eu tô com você. Ela ia lá todo dia no acordava, colocava na minha cabeça, orava e falava assim, então eu vou te proteger e vamos, que vai dar certo. Agora, assim, imagina se ela fala assim, levanta daí, você não vai fazer nada. Não, vai, vamos trabalhar, você é óbvio, não sei o que. Ela ia te minar. Óbvio. Então, assim, é uma mulher muito sábia, né? Meus filhos veem isso. Então, eu acho que eles já são bons meninos, mas vão ser melhores pela condição que a mãe tem, né? E eu apoio, é um conjunto, né? Essa atmosfera que eu fiz num evento que eu fiz sexta, né, Matheus? Na sexta-feira eu fiz o evento do Espaço Universo Condomínio, no meu discurso de abertura do evento, que eu fiz uma reflexão, foi que às vezes as pessoas... Cheguei atrasado. Se não corre, ele chegou a atrasar, eu vou ter que... Esse discurso de abertura foi exatamente esse. Às vezes as pessoas acham que vão ganhar o jogo fora de casa, mas o jogo você começa a ganhar dentro de casa. A transformação de dentro para fora. São essas pessoas que te conhecem na intimidade. Exato. É que você chora, é que você sorri, é que você passa suas aflições, é que você ganha força. Se dentro da sua casa está desestabilizado, a chance de você demorar um pouco mais para se desenvolver é muito grande. Tudo é a partir das suas origens. Não tem qual... Desde um relacionamento muito disfuncional mesmo, até tóxico às vezes. E a gente decidiu mudar essa história. Mas olha que legal, vocês decidiram. Decidimos. Então, não foi ela que quis e não foi você. Vocês, em comum acordo, vamos fazer diferente. Exato. Lembra até hoje, eu falo pra todo mundo que tá tomando banho. Aí ela falou assim, ó, eu topo da gente fazer diferente. Nós vamos buscar uma religião que eu gosto. Uma que você também concorde, pra gente ter uma religião comum. Independente de qual seja, a gente vai numa igreja hoje, que a gente gosta muito.
E a gente vai por Deus e não pela quem está lá. E isso nos fez muita diferença na nossa vida, até com nossos filhos. É querer fazer diferente. Nós temos nossa fé e respeitamos todos os que têm. E quando você fala de casamento ou fala de religião, todo mundo meio que olha assim, ai, nossa, é perfeito. Não é. Não é. É estritamente imperfeito, mas é respeitoso. Sim. Você entendeu? Então a gente tá num lugar que a gente gosta. E eu falo, Carlos, eu tenho um amigo, em você não, ele teve outros relacionamentos que nunca deu certo. Um dia que eu briguei com a minha esposa e saí, ele falou, volta pra sua casa, você não nasceu disso aqui não. Volta pra lá. Ele falou, você seria um parceirão, deu pra gente ir pra balada, passear. Ele falou, volta pra sua casa. Tô falando de como é ruim acordar sem ver minhas filhas. Volta pra sua casa. E aí, foi. E eram amigos. Eu que minha mulher gostava, mas que não. Hoje é um cara que ela respeita muito, porque o mais improvável, que Deus é dos improváveis, a vida é dos improváveis, falou pra mim, não, volta pra sua casa que o seu lugar é lá. Olha que improvável isso, né? Essa mensagem de Deus usou ele pra te dar essa mensagem. Exato. E aí, hoje eu acordo e penso nisso. Eu vejo meus filhos acordando, bom dia. É maravilhoso. Gente, é uma fantasia? Não é. Tem problema, tem confusão, tem briga das crianças, desafios, mas eu quero estar ali. E ela também. São momentos que nunca mais vão voltar. São idades, fases que se você tivesse cumprido, né, alguma coisa, você iria perder. Todos iriam perder. O cara tá falando só de sentido, porque minha mulher, quando fala assim, fala, vixe, tá tudo jogado os brinquedos, não fica aqui um de 10, um de 8, um de 2. Então, a gente não saiu ainda, né? Também faço. Você vai chegar na fase da adolescência. E aí, quando o Carlos fala de vida, por que eu tô tocando nesse assunto de família? Porque muita gente desmistifica isso, que família é ruim. Cada um tem sua escolha, né? E eu respeito também. Mas família é maravilhoso também, né? Você estava falando, teve a sua, eu passei por sérias coisas e tal. Mas, infelizmente, muita gente passa por isso. E muito dos homens, infelizmente, não agem como homens tem hora, né? E eu já fui um desses que não agiu como um homem. E eu tenho o maior orgulho de falar que hoje eu ajo como um homem. Não no sentido estrito da palavra, mas com responsabilidade, com respeito. Você expandiu, Fernando. Exato. Mas foi minha esposa que me ajudou. Teve uma mulher junto. E uma mulher sábia. Se não fosse ela, eu acho que eu não teria chegado a esse ponto. Se eu fosse levar em consideração, quando a gente estava em confusão, e por isso que eu quero tocar nisso, o pessoal falando mal dela, a própria família, às vezes, eu não teria a família que eu tenho hoje. Eu só sou hoje, a pessoa fala, se eu soubesse disso. Você só é o que é hoje porque você viveu. E aí você tem que... Aí eu gostaria que você falasse sobre isso. É aí que você tem que expandir, passar pelo processo. Senão você não chega onde você tem que chegar. Né? Assim, o ser humano ele é muito visionário de querer, nossa, como vai ser esse daqui 10 anos? Tá, mas o que você faz hoje? As pessoas elas estão desconectadas com o aqui e agora. Né? Ou estão depressivas porque ficam pensando lá no passado, porque aconteceu isso, aquilo, outro, porque eles... Dentro do relacionamento, né? Às vezes a pessoa falou alguma coisa, aquele dia lá e vinha ainda você falou um negócio pra mim assim, e você traz isso pra hoje, aí o tempo, eu falo que não existe passado, presente e futuro, ele tá acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Se você tá no passado, na sua depressão, o passado tá beijando aqui no presente. Se você tá ansioso com o futuro tá acontecendo aqui no presente, e você não vive nenhum nem outro. Né? Então, assim, a pessoa precisa estar no momento presente, ter essa consciência, se permitir. Sabe? Como trabalhar isso, Rosi? Autoconhecimento. Não tem outro caminho. Você achou na religião. Maravilhoso. Tem muitas pessoas que acham... Eu acredito que cada ser humano ele tem o direito de escolher a sua espiritualidade da forma que for. E assim, ser humano não adianta. Respeitar tudo. Todos somos corpo, alma e espírito. Independente do que você acredita. Tá ali. É básico, tá? Você foi através da religião, né? Tem as pessoas que não vão se identificar com a religião. Aí tem as terapias. Sim. Aí tem as mentorias. Minha mulher fala que a terapia dela tá em dia. Ô, Rosi, as pessoas que estão nessa situação, querendo se desenvolver, querendo ter essa abertura, às vezes o Fernando Debel, as mulheres, qual é o caminho, qual que é o primeiro passo para elas que você... Tem que identificar que ela tem um problema. Tá. Sabe? Tem esse processo de identificação. Ela tem que olhar para a vida dela. Qual está sendo o resultado? Como que está sendo o convívio com a família? Questão financeira também, né? Porque às vezes eu começo uma empresa, não dá certo. Por que eu vivo endividado? Por que meus relacionamentos são tóxicos? Por que os meus filhos... Por que eu repito às vezes o que a minha mãe viveu? Por que as mulheres da minha família, por exemplo, só se envolvem com homens alcoólatras?
ou porque com homens abusivos. Então ela tem que ser a partir dela, ela tem que entender que ela tem uma dor ali. Não vou ser eu que vou mostrar, ela tem que entender, porque é autorresponsabilidade. Querer mudar é individual, cada um tem que... Você vai ajudar que Eu falo que eu sou o corrimão do processo. Legal. Eu sou o corrimão do processo, eu tô ali para poder ajudar. Vamos fazer isso, vamos olhar para isso, vamos mexer nisso, vamos fazer esse exercício, vamos respirar. Respiração consciente, a respiração... A gente fala de inteligência emocional. Por que as pessoas agem muito através da emoção? Porque elas não sabem respirar. Se isso acontece um momento lá no condomínio, estou dando um exemplo, uma briga. Por que o pessoal resolve, toma atitudes, digamos, definitivas num momento de auge de emoção? Porque elas estão envolvidas nessa emoção, só que essa emoção vai passar e a consequência dela vai ficar da forma que você agiu. E como fazer isso? Respira, exercício, gente. O nosso corpo tem todos os recursos. O Ronan falou muito isso, né? Isso, para ver legal. Um psicólogo, pô, veja, já caminhando um pouco por final, já o encerramento, eu queria abrir agora para você, também agradecer sua participação, sua presença. Acho que deu aqui uma pitada de luz para as nossas seguidoras, nossas vidas, até os homens, né? Eles são suas crenças limitantes, para você fazer as considerações finais do nosso podcast, deixar uma mensagem para essas pessoas. Antes de tudo, gratidão por vocês, né, estarem convidando para estar aqui. Foi um prazer conhecê-los. Gente, o ser humano ele está aqui para duas coisas, ou três, ou várias, ou infinitas possibilidades. Viver, experimentar e expandir. Né? Se você não está contente, se você acredita que existe algo maior, se você acredita que existe uma potência dentro de você, sabe aquela questão? Eu sinto que eu nasci para algo grande, mas eu não sei onde começar, como fazer, como me posicionar. Busque autoconhecimento. Porque, às vezes, o legado que você vai deixar, nenhuma outra pessoa vai deixar. Porque é para você. E olha, e se você não assumir esse seu lugar, quantas pessoas vão ser prejudicadas porque você não assumiu o seu lugar de fala? Talvez a sua família, talvez seus filhos, talvez gerações futuras. Então, olha como você é um ser importante, individual, com um DNA único em toda uma existência. Então, por que viver num mundo de iguais, sendo que todos nós somos diferentes? É isso. Bem legal. Eu queria, Carlos, aproveitar hoje, se você me permitir. Hoje é dia 16/7, o episódio provavelmente vai ao ar depois. Mas hoje é aniversário da minha esposa, né? Eu não podia deixar de parabenizar ela no ar, né? Vamos dizer assim, né? No episódio. Desde parabéns. Que você alcance mais sucesso ainda. Que você já tenha alcançado. Que você continue essa mãe maravilhosa. Essa esposa com paciência, e compreensiva, entendeu? Chora. Tá certo. Isso, claro. E aí, queria parabenizar você, que Deus te abençoe, que dê muitos anos de vida e que você ainda tenha muita paciência para os 4 homens que você tem lá em casa. 3 nossos e eu que sou seu, é claro. Parabéns, eu te amo, viu? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Imagina a felicidade das mulheres que casarem com esses homens. Sendo criadas por uma mulher que é inteligente, sábia e equilibrada. É isso que ela fala em casa, a mulher tem que ser sábia. Sábia porque ela com sabedoria, ela leva o marido, o filho, a casa, a empresa, porque elas são sábias. Você sabe disso, tá? Então, anos. Muito obrigado a vocês que nos acompanham, vão nos assistir, vão nos acompanhar. Siga nossas redes sociais, Carlos.Lazarim, Newton Fernando Campanini e a Rosi. Pérolas que Curam Oficial. Muito obrigado e até a próxima.